Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselmann e junto com Lauro Jardim e a equipe de Veja, trago para você as principais notícias para você começar a sua manhã muito bem informado. É o Giro Veja, rádio, TV e internet, tudo junto. E a gente segue direto para o Rio de Janeiro. Lauro Jardim do Radar Online conta tudo. Lauro, bom dia. Bom dia, Joyce. Nestes tempos de petrolão, muita gente andou se lembrando do jornalista Paulo Francis e das denúncias que ele fez de roubalheira na Petrobras. A história, acho que todo mundo conhece. Em um Manhattan Connection, lá no longínquo ano de 96, o Paulo Francis detonou a Petrobras, que era então presidida pelo Joël Renaud, e o Francis foi processado por isso. Atribui-se, inclusive, ao processo milionário que o Joël Renaud e alguns diretores da Petrobras impetraram contra o Francis em Nova York, o estresse que levou o jornalista a infartar e morrer no ano seguinte, em 97. No programa, o Paulo Francis mandou ver. Ele disse que os diretores da Petrobras botavam dinheiro na Suíça, roubavam em sub- e superfaturamento e disse também que aquela diretoria era a maior quadrilha que já tinha atuado no Brasil. Bom, essa história agora vai ter um capítulo novo. Agora, 18 anos depois, o Manhattan Connection vai apresentar nesse domingo uma novidade sobre o assunto. A novidade é quem era a fonte de informação do que o Paulo Francis levou ao ar. A fonte é o empresário Ronald Levinson, que vai dar uma longa entrevista para o programa sobre Petrobras, sobre Francis e outros assuntos. O Levinson, no início dos anos 80, era dono da caderneta de poupança Delfim, que era um gigante do mercado financeiro e que quebrou espetacularmente, de modo polêmico, em 83. Depois ele virou dono de alguns negócios no ensino superior. Bom, e agora ele pode revelar o que sabe. Vai ser, no mínimo, um programa curioso e histórico. Obrigada, Lauro. E do Rio, direto para Brasília, é hora de girar a equipe de Veja. O relatório final da CPI da Petrobras, apresentado nesta quarta-feira pelo deputado petista Marco Maia, não pede qualquer indiciamento e trata a compra da refinaria de Pasadena como um bom negócio. Após críticas da oposição, o deputado se disse disposto a alterar os termos usados no documento. A votação do relatório deve ocorrer na quarta-feira que vem. A CPI da Petrobras se encerra em 22 de dezembro e já há um consenso de que o Congresso deve criar uma nova comissão parlamentar de inquérito já no início da próxima legislatura. Gabriel Castro, de Brasília, para o Giro Veja. Bom dia, Joyce. Depois de 8 meses de muitas manobras, o deputado André Vargas, enfim, foi cassado pelo plenário da Câmara dos Deputados na tarde de ontem. Com o voto aberto, 359 parlamentares apoiaram a perda do mandato de Vargas e apenas um manifestou o voto contrário, o petista José Ayrton, que foi condenado pela Justiça do Ceará em setembro pelo envolvimento na máfia das ambulâncias. Com a cassação, Vargas fica inelegível por 8 anos e, o que era mais temido por ele, perde o foro privilegiado, ou seja, agora ele volta a ser julgado pela Justiça do Paraná, que mandou para a cadeia poderosos executivos. Marcela Matos, de Brasília, para o Giro Veja. Bom dia, Joyce. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou com ressalvas a prestação de contas da campanha à reeleição da presidente Dilma Rousseff. Apesar de falhas em notas fiscais e de gastos acima do teto antes mesmo de um aval da Justiça, a Corte entendeu que não haveria irregularidades capazes de levar à rejeição das contas. A sessão do TSE foi marcada por críticas do relator Gilmar Mendes, que foi alvo de 2 recursos para que fosse destituído da relatoria do caso. A ala mais radical do PT apostava que Gilmar votaria de imediato contra Dilma, o que acabou não acontecendo. A sessão extraordinária do TSE também serviu de palco para que o presidente do tribunal, o ministro Dias Toffoli, defendesse abertamente um limite de gastos para todas as campanhas políticas, a fim de evitar abuso de poder econômico por parte das empresas doadoras. Ele não citou nominalmente nenhuma empresa, mas seu recado tinha um destino certo: o grupo JBS, que detém a marca Friboi e foi o maior doador dessas eleições, desembolsando mais de 350 milhões de reais para candidatos.
Larissa Borges, de Brasília, para o Giro Veja. Por essa, nem a Petrobras esperava. Depois que o investidor protocolou uma ação contra a empresa nos Estados Unidos, na segunda-feira, outros 5 fizeram o mesmo. Os 6 processos alegam o mesmo fato, que a estatal sabia dos problemas de corrupção e não os comunicou ao mercado. A omissão pode não dar em nada no Brasil, mas fere a lei americana que regula o mercado de capitais. Há pelo menos 10 fundos de investimento por trás dos processos nos Estados Unidos. É preciso lembrar, Joyce, que foi uma ação parecida que quebrou a empresa Enron no início da década passada. A petroleira americana foi obrigada a pagar uma multa de mais de 7 bilhões de dólares aos acionistas e não conseguiu sobreviver ao baque. Analistas já estimam que as ações contra a Petrobras possam alcançar a casa do bilhão. Está aí mais um problema judicial que, ao que tudo indica, vai tirar o sono de Graça Foster, pelo menos enquanto ela ainda presidir a empresa. Luiz Lima, de São Paulo, para o Giro Veja. Muito bem, tá aí um giro rápido com as principais informações para você começar o seu dia sabendo de tudo o que interessa aqui no Giro Veja. Rádio, TV e internet, tudo junto, informação, análise e opinião. E já já a gente se vê, você sabe, a programação não para, então a gente se encontra às 11 da manhã. Eu espero você, até já.